aí, né, já fazendo aqui o link para, enfim, você que é especialista em inteligência artificial, né, como que você vê então, né, que esse comportamento, essa lacuna que nós temos, né, vai interferir nesse boom, né? Todo mundo só fala de inteligência artificial, todo mundo só fala de chat GPT, aquela coisa, né? Mas às vezes eu tenho o sentimento que tem essa lacuna também, né? Como que, principalmente aqui no Brasil, né? Como que você vê, né, que nós estamos trabalhando, como que vê que nós vamos chegar realmente à tal da inteligência artificial? A gente está vivendo realmente a inteligência artificial? Na verdade, ainda não é uma inteligência como, às vezes, a gente, quando vê filosofia, a gente fica pensando num ser pensante faz aquilo que o nosso cérebro faz, que é de uma complexidade tremenda. Tá? Assim como a gente não consegue prever exatamente o clima, até certo ponto a gente consegue coletar alguns fatores que permitem ter uma certa clareza de visão. Assim também é a mecânica quântica, ou seja, o que está abaixo do sensível do homem, é difícil até da gente imaginar. Mas a gente usa métodos estatísticos para poder aprender um pouco mais sobre o comportamento e até prever alguma coisa. É disso que está feita a ciência. Antigamente, o movimento dos planetas, antes da invenção do telescópio, já se faziam observações solares e a gente já tinha ideia de como é que tudo se movia. Mas imagina para uma cabeça lá do Copérnico, do Kepler, imaginar tudo isso sem conseguir fazer observações com telescópio daquele jeito. Para a gente coisa, hoje é óbvio, né? Antigamente o óbvio não era óbvio. Não, era caríssimo. O cientista ele tinha que saber polir os vidros, tinha que conhecer ótica geométrica para poder polir os vidros, propriedades de materiais, para fazer uma luneta, né? Para poder enxergar um pouco mais. E Não, é possível. E tinha que fazer observações, almanaques de movimentos dos planetas, e alguém tinha que fazer análise matemática daquilo. É uma loucura. Não, é loucura. E se bobear, olha só, daqui a algum tempo, coisas que pra gente hoje é um absurdo, daqui a alguns anos será um absurdo a gente pensar da forma como pensamos hoje, né? É engraçado como o mundo, ele se modifica, né? Ele se transforma. É exatamente isso que acontece, e a gente tem que estar acompanhando essa evolução. Tem uma coisa engraçada também, meu pai falava que tinha que fazer alguma profissão técnica que fosse necessária para a sociedade, para a gente poder sobreviver em qualquer sociedade. Tá? A gente não podia prever como seria a sociedade brasileira hoje. E ele falou, filho, você pode querer estudar medicina, por exemplo, que nem o seu padrinho, que ele é médico. Agora, medicina, rapaz, é difícil, você vai ter que estudar a vida inteirinha, porque aquilo evolui muito. Aí eu falei, sabe o que? Eu vou fazer engenharia, porque estática é estática desde o tempo do amigo do meu pai, que era o Botino. O Botino era engenheiro calculista, então eu só tenho que aprender uma vez. Mas, lê do engano, né? Eu acho que nós, na nossa área de conhecimento, vivimos e vivemos ainda, né? Uma evolução muito mais rápida. Mas é isso, gente. Aquilo que era complicado para executar manualmente, hoje em dia a gente dá um input numa máquina que faz um cálculo que antes o Tycho Brahe ou o Copérnico levavam décadas para calcular e para compilar, e hoje aquilo é feito em segundos nas máquinas que fazem essa computação. Mas alguém teve que desenhar a máquina, alguém teve que desenhar o processo, alguém teve que escrever o programa, alguém teve que implementar as interfaces. Então, o que está faltando hoje em dia mais não é só as pessoas que entendem como é que aquele processo sai. Ou seja, ser um especialista em inteligência artificial, hoje em dia a gente precisa mais de quem entenda as aplicações de inteligência artificial, inovar é pensar que existem essas aplicações e como isso pode gerar um resultado concreto, tá? Então, é ter aquilo que o engenheiro faz, que é olhar um problema, analisar o problema e buscar como é que é a forma mais fácil de chegar ao resultado desejado. Só que as ferramentas são outras, né? Antes a gente tinha algumas ferramentas, hoje tem a inteligência artificial, que na verdade ela se confunde um pouco com machine learning, que são esses processos heurísticos. Eu me lembro quando eu fiz o curso de inteligência artificial à distância da Universidade de Stanford com meu filho, ele me ajudou, senão eu não tinha passado. Nós fizemos esse curso e o problema do curso era a gente desenvolver um desses aspiradores de pó, isso faz quase 20 anos, tá? Um aspirador de pó que tivesse aquele automatismo
que hoje em dia é comum, né? Muita gente tem em casa, ele aprende os caminhos. Exatamente. Então a gente desenvolvia isso. Era isso que era o início do machine learning, que foi ficando mais complexo, criou a inteligência artificial. Hoje é muito difícil você desenvolver uma previsão de clima sem ter um modelo também que aprende. É difícil você desenvolver um aspirador, um robô, um carro autônomo e tudo isso. E principalmente, se você olhar para uma área com a qual eu trabalho muito, é a rede elétrica. A rede elétrica interligada são geradores, usinas de geração, eólicas, solares, mas principalmente térmicas, termoelétricas ou hidroelétricas. Isso tudo tem uma linha de transmissão com uma capilaridade grande, linhas desde 750 kV até linhas de 13 kV na distribuição. Tudo isso tem que funcionar automático. E são operadores diferentes, com cargas que são milhões de usuários que estão variando a carga o tempo todo. E, ultimamente, tem entrado geração distribuída. Agora, tu imagina como é que é coordenar isso tudo. Sem inteligência artificial, não dá mais. Você chegou no nível da conversa que eu queria. Eu quero, assim, a minha curiosidade, e eu acredito que de muita gente, é justamente inteligência artificial aí, ó, na área, né, de elétrica, de telecomunicação, justamente aí da sua área, o que você está trabalhando. Porque às vezes a gente ouve muito falar inteligência artificial em e-commerce, varejo, bancos, seguradoras, né? Mas pode ser aplicado em N áreas. Então, essa daí é a parte que eu acho que é a cerejinha do bolo na nossa conversa, hein, Cristiano? Segura aí. Segura aí. Eu só quero lembrar para o pessoal que está em casa que toda sexta-feira, às 5 da tarde, nós teremos aqui convidados especiais. Hoje nós estamos com o Cristiano Ferraz, tá? Mas nós temos outros convidados especiais de várias pessoas. Eu não vou falar aqui agora, vou deixar ao longo da semana para você entrar aqui no canal e ficar sempre atento aos nossos episódios. Vamos falar de inteligência artificial, governança de dados, privacidade, segurança de dados, para você que quer um papo reto, direto e entender um pouco mais sobre essa área.